Boa noite a todos. Vamos dar início à reunião pública. Hoje um pouco diferente. O nosso grupo de fraternidade espírita José Xavier completa 65 anos. E hoje nós vamos homenagear o nosso irmão Bazan, um dos fundadores do grupo. Vai falar das experiências, de como começou e como está se desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Então hoje nós não vamos fazer a leitura do Vinha de Luz, para dar mais tempo, que são longas histórias, muitas experiências, né? Mas estamos aqui reunidos em Teu nome, Jesus, pedindo um amparo espiritual, para que tudo transcorra na mais Sua santa paz. Que nós possamos dar ao nosso irmão Bazan toda a atenção, todo o carinho, para que ele possa discorrer, ser intuído na sua palestra. Essa casa bendita que nos acolhe. 65 anos de muito trabalho, de muito atendimento, de muito amor. Quantas pessoas foram acalentadas, tanto encarnado quanto os desencarnados. É uma casa bendita que com certeza todos vocês, ao se aportar aqui nessa casa, vocês já sentem a vibração, aquela paz, aquela serenidade que nós sentimos, esses fluidos benéficos que vêm da espiritualidade, que é o momento que a gente alimenta o nosso espírito, assossega a nossa mente. Quando tomamos o nosso passe, quando a gente toma água fluidificada, quantas bênçãos! E isso nós só temos que agradecer essa casa bendita, que trabalha com esse mentor, José Xavier, que no início aqui, ele estava procurando um trabalho de servente. Estava esse trabalho e hoje é o nosso mentor. Todo carinho, né? Irmão do Chico Xavier, bondoso, sapateiro, humilde. A ele sempre nós temos que orar. Levar as nossas vibrações ao seu coração, para ele e para a equipe espiritual que auxilia nessa casa. Porque muitas vezes a gente acha que é só chegar aqui, né? A espiritualidade desde manhã, ou muito antes, dias antes, prepara tudo, higieniza tudo para nós. Então nós temos que ser gratos e contribuir para essa casa. Contribuir com o amor, contribuir com o trabalho, porque a casa de José Xavier tem muito trabalho, está precisando de muitos trabalhadores. Que todos possam se candidatar, muitas pessoas carentes, muitas pessoas que precisam de nós. Então, que nós vamos pensando nisso. Somente aqueles que estão estudando, que estão iniciando, aqueles que já estão adaptados, mas ainda não encontraram um caminho para o trabalho, é só se candidatar. E a espiritualidade já direciona o trabalho certo. E é tão gratificante trabalhar para Jesus. É tão gratificante trabalhar por essa casa, que precisa de muitos auxiliares.
O grupo da Fraternidade Espírita José Xavier não é só circunscrito aqui em Três Lagoas. O estado inteiro conhece a nossa casa. O estado inteiro fala da nossa casa. Fala do nosso grupo. Da importância que ele tem. Que muitas vezes nós que trabalhamos aqui não temos conhecimento. Então hoje, o nosso querido Bazan, ele vai discorrer de como começou, quantas coisas aconteceram. Então nós vamos dar a ele toda a atenção. Então vamos agora orar a Jesus. Mestre querido, aqui estamos reunidos em teu nome, Senhor. Médico das almas, amigo incondicional das nossas horas tristes, das nossas horas alegres, que nunca nos abandona. É a Ti, Senhor, que nós nos reportamos agora. Abençoe essa casa, Senhor, cada dia mais. Abençoe esse querido mentor, José Xavier, na grandeza do seu trabalho, fortalecendo. E que nós possamos seguir sempre os seus caminhos, Senhor, lembrando das suas palavras, dos seus ensinamentos, que foram só de amor, sem pedir nada em troca, na sua humildade, Senhor. Tu estivesse entre nós e sofreu todas as injúrias. Teve, Senhor, os xingamentos, aqueles que não te entendiam, mas na sua superioridade moral de espírito angélico, as suas palavras, Senhor, calam fundo em nossos corações, para que nós possamos aprender realmente a palavra amor. Não esse amor mesquinho que nós sentimos de apego às coisas materiais e às pessoas, mas esse amor incondicional, esse amor que ampara, esse amor que traz realmente para os nossos corações o alento, a esperança, a fé, que tudo passa, que todo sofrimento passa. Ainda somos, Senhor, espíritos endividados, mas Tu és o nosso governador. Sabemos que não nos abandona e não desampara a cada um de nós. Nesse instante, Senhor, nós estamos nimbados de luz, de amparo, de eflúvios benéficos, para poder transportar esse amor ao nosso irmão Bazan. Muito obrigado. Fiquem todos, Senhor, nessas vibrações de amor. Que assim seja. Meus queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus inunde as nossas almas. Nós estamos vivendo uma semana feliz. Passamos pela Semana da Fraternidade, onde se encontram grupos de todo o Brasil para juntos elevar os nossos pensamentos ao Criador, que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos guarde a todos. Convidado que fui a falar sobre o início do nosso movimento.
1956, eu aportei a esta cidade e já vim de Aquidauana como espírita. E por incrível que pareça, o grupo que aqui existia chamava-se Centro Espírita a Caminho da Luz. 1956. Já havia um centro espírita aqui ao lado. Aqui havia um lar de pessoas idosas, que esse lar também é de longa data, existia ali. E esse prédio, que nós temos a graça de hoje, né, estarmos abrigados, foi uma doação do Brigadeiro Sampaio. Um senhor do Rio de Janeiro que veio para cá, morar aqui, foi conhecer o Lar dos Velhos, que já estava naquele lugar que se encontra hoje, e doou uma importância. Então, nós temos que tirar o chapéu ao nosso irmão Mazinho, né? Ele foi ele era engenheiro, né? E foi um dos que mais batalhou para erguer o nosso prédio. Então, a nossa gratidão imorredora, né, ao nosso benfeitor Brigadeiro Sampaio. Quando aqui cheguei, foi interessante. Ali ao lado, onde existia o Centro Espírita Caminho da Luz, bem na entrada, tinha uma estátua. Essa estátua é do tamanho normal de um homem, né, com o braço estendido e uma luz que se iluminava. Como a igreja era pertinho daqui, as pessoas passavam, via aquela imagem, né, que se confundiam e pensavam que era uma igreja católica. E procurava, quando via que era centro espírita, né, saía apavorado, porque naquele tempo o espiritismo não era fácil. Quando começou, era difícil. Nós éramos chamados de aprendizes de feiticeiros. Aprendizes de feiticeiros. Bem, quem nos trouxe a mensagem para criarmos o grupo da fraternidade? O senhor Valdemar Falco, o velho pai do Mazinho. Ele trouxe de Paranaíba um folheto onde explicava o trabalho, né? E o trabalho da fraternidade, da OSCAL, era baseado em efeitos físicos, materialização de espíritos. Então, nós tivemos o prazer, a satisfação de conviver com vários desses espíritos materializados. Gente, a materialização dos espíritos é uma coisa tão real que o Chico, por diversas vezes, visitava Belo Horizonte, não é, para participar dessas reuniões. Em uma dessas reuniões, materializa-se o espírito de Emmanuel, com os trajes romanos, era senador de Roma, com os trajes romanos, e pediu a espiritualidade aos amigos, aos frequentadores, que evitassem convidar o médium para esse tipo de trabalho, porque a atividade dele, a programação de vida dele, era com o livro espírita. Então ele foi obrigado praticamente a se afastar
dos trabalhos como médium. Mas nós tivemos um médium excepcional no movimento da fraternidade. Era um rapaz humilde, ele era do exército, parece que era capitão do exército, e ele tinha uma facilidade, o Peixotinho, eu assisti várias materializações, irmãos daqui também já assistiram por diversas vezes. Gente, é um trabalho inesquecível. Por quê? Os espíritos conhecem a nossa vida como um livro. Eu tive essa experiência em 1958. Vi ele materializado e ele me pergunta, não é? Lembra de uma prece que você fez a Jesus há 2 anos atrás? A sua prece foi ouvida. Puxa vida! Vocês já imaginaram isso? Você recebeu um impacto desse? Olá, Jesus ouviu tua prece e nós estamos com ele, com seu pai. Meu pai estava acometido de câncer na língua. Foi operado, não é? Saiu-se bem. O médico que o operou achou, tinha quase certeza que ele estava curado. Mas, por incrível que pareça, 2 anos depois voltou na artéria aqui, ó, uma berruguinha na artéria, né, que complicou a sua situação. E eu, naquela ocasião, resolvi, falei, puxa vida, em São João da Boa Vista, eles estão materializando. Nós tínhamos aqui o trabalho de materialização, mas nós não tínhamos médiuns desenvolvidos. E no trabalho de materialização, o médium, ele é um médium especial, porque ele tem que exalar, expelir o ectoplasma. Com o ectoplasma, com essa substância, que eles conseguem se materializar. Bem, foi uma experiência assim, extraordinária, porque foi o primeiro fenômeno. E aconteceu um lance interessante. A reunião começou e eu sabia de que maneira era conduzida a reunião, né? Então, eu percebi que começou a reunião, tinha mais ou menos umas 20 e poucas pessoas. Todos conscientes, né? Apagam-se as luzes, porque a luz não pode incidir em cima do ectoplasma, que ela destrói o ectoplasma. Então, essa reunião é feita no escuro. Mas quando o espírito se materializa, dessa parte daqui do plexo solar, ele emite luz própria. E essa luz ilumina esse salão todo. Então eu fiquei preocupado, sabe? Porque eu só queria uma palavra da espiritualidade, né? Falei assim, ó, quem sabe, né? Meu pai tinha só 3 meses de vida. Tem amigos aqui que conheceram meu pai. Isso aqui é importante, viu? Mas eu percebia que a reunião avançava e nada, nenhum sinal sequer de que poderia haver as materializações. Então eu pensei, como todos nós, né, que somos ainda espíritos endividados com a lei maior, né, compromissados,
que nós estamos passando por essas aflições aí, por quê? Porque nós somos espíritos que já vivenciamos, já passamos por momentos difíceis, atravessamos muitas existências. Segundo a orientação dos espíritos, nós estamos mais ou menos com uns 3.000 anos de vivência. Agora, vocês imaginaram a nossa bagagem interior? Como que é? Bem, aí eu fui pensando, falei, puxa vida, será que eles não vão levar em consideração, não? Seu Bazan veio lá de Mato Grosso, naquele tempo era Mato Grosso, né? O estado de Mato Grosso. Será que eles não vão maneirar para mim, não? Não vão aparecer? Nada, nada, nada. O tempo da reunião foi se esgotando. E eu fui me apavorando, porque era a última esperança, né, em favor, nós nos dávamos bem, eu e meu pai. Aí eu disse assim, você quer saber de uma coisa? Vou largar a mão desse tal de espiritismo. Nós estamos trabalhando lá em Três Lagoas, lá, faz campanha do quilo, vai fazer visita, vai fazer isso, fazer aquilo, o dia inteiro no trabalho, né? Puxa, não tem um méritozinho, né? Ele toma um... Aí o Elson Barbosa, que era o dirigente, disse assim, fulano, faça a prece de encerramento. Aí eu falei, danou-se, né? Porque não vou receber orientação nenhuma, vou voltar de mão abanando. E aquilo para mim foi um baque, né? De repente, enquanto eu estava parafusando a cabeça, de repente deu um relâmpago assim, como se tivesse uma noite de tempestade, aquele relâmpago assim inundou o salão todo assim, e lá na frente apagou. Fez a segunda vez, nada. A terceira vez, e o rapaz que estava fazendo a prece estava no meio do Pai Nosso, para encerrar a prece. Aí ele quietou, aí uma voz, né? Boa noite, meus irmãos. Um tal de Zé Grosso. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor inunde as nossas almas. Interessante, né, meus irmãos? Muito interessante. Para nós acharmos que Deus não está nem aí. Em um segundo, Deus pode criar um mundo diferente, se Ele quiser. Ele é o construtor do universo. Por que essa falta de confiança? Só que Ele não falou comigo, Ele falou com a Assembleia, como se estivesse, né, falando com a Assembleia. E foi falando, eu fui encolhendo, eu me transformei num pigmeu. Num pigmeu, rapaz. Aí o homem fala assim, irmão Barbosa, você viu quem está aí visitando a gente? Nosso irmão Bazan, lá de Mato Grosso. Eu preciso bater um papo com ele. Traz ele aqui. A vibração, o único estranho no ninho ali, era justamente eu, né? Porque ali toda semana tinha materialização. Quem estava dificultando, né, o trabalho, porque é feito num lugar de muita harmonia. Tem que ter um padrão vibratório elevadíssimo. Aí diz ele, conduz o nosso irmão Bazan aqui, eu preciso falar com ele.
Aí ele falou, o homem aí está querendo falar com você, vamos lá. Chegou perto de mim, né? Eu fui chegando na cabine assim, né? Uma cabine igual aquelas ali, ó, no fundo. A cortina era transparente, né? E eu vi aquele senhor deitado na cama, e ao lado dele aquele homem alto. E eu não tenho estatura muito baixa, né? Mas para conversar com ele eu tive que erguer o pescoço assim. Ele diz assim, aproxima-se, meu irmão. Aí estendeu sua mão e me abraçou. E no meu ouvido disse assim, você se lembra de uma prece que você fez a Jesus há 2 anos atrás? A sua prece foi ouvida. Nós estamos cuidando do seu velho. Toda noite, a gente, quando ele entra em sono, a gente tira ele do corpo e vai para as tarefas. Na Espanha foi fundado 5 grupos de fraternidade. Na minha memória, eu tenho a impressão que tem o dedo dele. Bem, aí ele disse assim para mim, Vazan, nós aqui temos aparelhos que curam o câncer. Tem aparelho, cura o câncer do seu pai. Mas custa grana. Você sabe qual a grana que corre por aqui? E eu tinha acabado de ler o Nosso Lar. É o famoso bônus hora, né? Isso mesmo, o famoso bônus hora. Cadê? Cadê o bônus hora, né? Bônus hora é aquilo que a gente ganha quando faz um socorro, quando tira um irmão da dificuldade, sem intenção de levar vantagem. Se eu tiver pelo menos a intenção, eu já perdi os meus bônus. Esse bônus hora me dá o direito, do outro lado da vida, de ajudar um irmão, de comprar uma casa, porque tudo lá tem o seu valor. Bem, essa é uma passagem que eu gostaria de deixar registrada aqui, sabe? Porque essas coisas nós não podemos levar para o outro lado, porque é verdade. Se eu tivesse alguma dúvida, na altura do campeonato, né? 93 anos e 4 meses e 1 dia, né? Vou mentir para quê? Que vantagem eu vou levar? Gente, Deus é Pai. Deus é misericórdia. Deus nos ama a todos nós. Nenhuma dos meus obreiros haverá de se perder. Nenhum de nós haverá de se perder. Bem, agora vamos falar de outra convocação. Esteve conosco durante uma semana, mais ou menos, ele chamava Dr. Lídio Diniz Henriques. Ele veio passear aqui em Três Lagoas, conheceu o grupo da Fraternidade José Xavier. Não é? Já tínhamos mais ou menos uns 10 anos de existência. Né? Não era esta casa, né? Ainda era tudo pequeno. E ali ainda nós fizemos o encontro da Semana da Fraternidade e recebemos de fora mais de 700 pessoas. Ficaram acomodados nos colégios aí, em colchão, posto no chão. E as refeições foram feitas lá no recanto da fraternidade lá.
Aqui tem gente que participou daquele encontro, né? Então, esse encontro nos trouxe esse médium, né? Na nossa casa, esse rapaz que estava no salão, quando veio o Zé Grosso falar do meu pai, Orlando Souza Brito, fez amizade com ele, e ele vinha sempre aqui. Então, aqui materializaram-se o espírito do Palminha, do Zé Grosso, da Sheila. Posso afirmar isso com sinceridade. Uma ocasião, estávamos todos reunidos aqui, ó, nessa mesa aqui, ó. E os companheiros meus disseram assim: poxa vida, o Orlando vai embora, Bazar, não pode ficar aí para segunda-feira, fazer uma reunião, um bate-papo conosco. Eu falei: ele trabalha, ele mora em São Bernardo, né? Eu posso falar com ele. Ele resolveu ficar numa reunião, nesta casa aqui, ó, nessa mesa. Quando começou a reunião, ele disse assim: vocês esqueçam de mim, realizem as suas reuniões como de costume, deixe o resto por minha conta. Ele ficou quieto ali. Daqui a pouco, ele recebe o espírito de Zé Grosso, né? Voz direta, não era a voz dele, era a voz do espírito. Ele conversa muito alto, fala forte, né? Então ele falou para uma senhora: Bazan, você não acredita que a nossa irmã me deu de presente seu filho? Porque eu havia feito uma entrevista com esta senhora, e essa senhora me dizia que o filho estava tomado pelas drogas, estava fazendo direito, e não tinha, e ela não sabia mais o que fazer. Então, na entrevista, eu pus o nome num papelzinho ali, falei: procura esse amigo espiritual, chama Zé Grosso, ele vai te ajudar. Aí, na reunião aqui, sem eu saber, ele falou assim: ó, Bazan, ela deu o filho dela de presente para mim, para cuidar. O rapaz deixou o vício das drogas, e hoje trabalha, tem família, está com a vida normalizada. Essas coisas têm que ser divulgadas. A gente não pode levar para o outro lado sem mostrar que tem, que Jesus está aí presente, não é? Uma casa dessa aqui, ó, tem equipes que trabalham, que orientam. Hoje ainda, procurando lá nos arquivos, né, de casa, lá, achei uma mensagem do senhor Valdemar Falco, pai do Mazinho, de 22 anos atrás, no ano 2000. Li na nossa reunião, porque tem detalhes que a gente não pode, né, divulgar. Mas, gente, não se esqueçam disso. Jesus, ele veio nos trazer uma orientação, veio para nos tirar do lodo, ele veio nos tirar das nossas maiores dificuldades. Falta para nós fé. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a essa montanha que se mude de lugar. O que é essa montanha que ele se refere? É justamente as nossas dificuldades que enfrentamos durante a vida, não é mesmo?
Por 2 vezes eu tive com o pé do outro lado da vida. Tive um problema cardíaco, né? Fui operado, fiquei com o coração parado 6 minutos, parado. O médico falou assim: olha, tive com o seu coração na mão, palpitando aqui, ó, parado, 6 minutos para operá-lo. E voltei ele para você e deu certo. Aí ele perguntou para mim: você tem que assinar um documento aí. Eu falei: não preocupa com isso não. Eu sou espírita. O espírita não teme a morte, porque a morte não existe. Não é? Eu tive um relacionamento com minha esposa de 59 anos e 4 meses. Numa semana ela partiu, né? E a gente está junto sempre. Ela nunca abandonou seu lar. Pelo contrário, está aprendendo a trabalhar com estes mentores espirituais que nos assistem. Quando ela fez a passagem no seu velório, o nosso irmão Palminha atravessa o forro da loja maçônica João Pedro de Souza e desce com uma velhinha junto a ele. Essa velhinha era minha mãe, que havia desencarnado com 84 anos. Chegando ali, ele pegou nas 2 mãos dela, sentou ela no caixão e levou ela para o alto. Por quê? Porque tinha valor. Era uma criatura ímpar. Me ensinou muita coisa, me fez gente. Então, meus irmãos, nós temos outros trabalhos aqui. Tem muita coisa. Se a gente fosse conversar com todos os momentos que nós passamos, nós íamos varar a noite aqui, não é? De tanta coisa que a gente tem guardado no coração. O Senhor está conosco. Os espíritos amigos não nos abandonam. Quantas e quantas vezes nós temos observado criaturas que nós estamos ajudando, que se reerguem de situações dificílimas e vão continuar trabalhando. Lógico que todos nós um dia vamos fazer a passagem, mas não vamos se preocupar. A passagem é importante, não há morte, não é? Outra coisa, nós não somos perfeitos, viu? Todos nós temos dificuldades. Nós estamos morando num mundo de expiação e prova. Estamos vendo aí, né? O que nós estamos passando, né? Mundo de expiação e provas. E nós estamos sujeitos a isso, a tudo isso que estamos aí prevendo que vai acontecer ainda. Então, não percam a esperança. Essa casa estará sempre de braços abertos para receber os nossos irmãos. Não importa de que forma, não pergunta se é católico, é espírita, é um bandista, o que é. Atendemos a todos com carinho, com amor, com dedicação dos nossos mentores espirituais. Então, a nossa irmã Neuzinha, o duro do velho é isso aí.
é estar com a memória em dia. Às vezes a gente levanta, vai para a geladeira, não sabe o que veio buscar. Abre a geladeira, mas que dia. Então vamos passar para a Neuzinha, que ela tem mais mensagem para vocês. Olha, desculpe a pequenez, viu, gente? A gente sabe muito pouco. Tem muita coisa ainda para ser revelada. Vamos confiar, vamos. Deus é Pai. Deus é misericórdia. Deus nos ama. Isso é importante. Um beijo e um abraço a todos, viu? Não é a Neuzinha, não, mas eu vou encerrar, tá? Mas a Neuzinha depois vai falar com vocês. Muito obrigada ao nosso irmão Bazan, trazendo essas experiências, né? Que enche os nossos corações de esperança, de paz, né? E que essa esperança, essa paz continue conosco, nos fortalecendo na fé e na confiança, né? E vamos trabalhar, tá, meu pessoal? Tem muito serviço a casa. Primeiro eu vou dar alguns recados da casa, tá? Nós teremos dia 3/12 agora, vai ser um sábado, às 19 horas, uma nova peça de teatro com a companhia Rama Cria de São Paulo. Aquela turminha que veio aqui, fez um teatro, quem pôde comparecer, foi muito bacana, a gente se divertiu muito. Eles estão voltando. Convidamos a todos que dê uma força aí para eles, né? Para nós aqui também. Vai chamar Diálogos de Luz, tá? Baseado no livro Deus Conosco, de Chico Xavier. Que fala da relação amistosa de Bezerra de Menezes, conhecido como chefe dos espíritas, e um sacerdote católico, chamado Padre Amaro, uma das encarnações de Emmanuel, aqui no Brasil. Vai ser bem interessante. Venho prestigiar e celebrar com a arte espírita o encerramento das atividades de 2022. Os ingressos estão à venda com os nossos atendentes ou nos cartazes, tá? Tem o QR Code ali, né? Certinho. E dia 4/12, domingo, a partir das 8 horas, encontro com a família, encerramento das atividades da evangelização, com o tema A Paz do Mundo Começa em Mim. E para a confraternização de costume, pedimos a contribuição de prato de salgado, bolo e um suco ou refrigerante. Então, nós contamos com a presença de toda a família. Então, agora nós vamos fazer o encerramento. Agradecendo a Deus, nosso Pai. A Jesus, nosso Mestre querido, que nunca nos abandona. Todo sofrimento tem um fim. Tudo passa. Que nós nascemos para ser felizes. Porque somos filhos de Deus, todos nós. Nós temos essa centelha de amor. Que nós possamos buscar em nós esse amor, desenvolver esse amor no trato com as criaturas, com a nossa família, com os nossos amigos e a todos que nos cercam. Que a felicidade existe sim, a partir do momento que a nossa consciência está tranquila, que nós cumpramos os nossos compromissos, que nós buscamos fazer a nossa paz interior no conhecimento do nosso eu. Basta querer, basta trabalhar na seara do Mestre.
Que Jesus continue abençoando essa casa, a esse país maravilhoso, o nosso Brasil. Porque já somos felizes de estarmos aqui, nesse país maravilhoso, lindo, natureza maravilhosa, onde o nosso anjo Ismael cuida de nós, representante do Brasil. E que nós possamos trabalhar com os nossos pensamentos sempre envolvidos na esperança e no otimismo, e que seja feita a sua vontade, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Gostaríamos que vocês permanecessem um pouquinho, que a Neuzinha vai conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Muito obrigada. Bem, boa noite a todos. A gente quer fazer, bem simples, rápido, uma sensibilização. Aproveitando, como já foi bem dito, né? Hoje, exatamente hoje, completamos 65 anos de grupo da Fraternidade Espírita José Xavier. E assim, em homenagem a esse trabalhador incomparável, né? Incansável, que é José Xavier, que vem nos auxiliando esse tempo todo, organizando e coordenando os trabalhos deste grupo, que só como o grupo da Fraternidade já são 65 anos, quantas famílias já passaram por aqui, quantas pessoas foram socorridas, quantos de nós encontramos aqui as orientações, o consolo, o alimento para a nossa alma. Então, a gente gostaria de fazer uma pequena homenagem. Nós que estamos aqui, acreditamos que nós que estamos aqui neste momento somos aqueles que podemos ser as mãos de José Xavier, aquele que podemos ser os olhos, as palavras, o olhar carinhoso, o abraço fraterno. E, atendendo ao que o Cristo nos ensinou, que os cristãos seriam conhecidos por muitos se amarem, é que a gente vem buscando nos conhecer, ter uma palavra amiga, estarmos atentos uns aos outros. E como nossa casa é muito grande, com vários trabalhos, isso nem sempre é fácil. Muitas vezes chegam as pessoas aqui, adentram, e acabam que a gente não conhece, não sabe o nome, não conhece de onde vem a pessoa, o que ela está sentindo, se ela está sofrendo, se ela está com alguma dificuldade. E a gente tem tentado sempre, colocando as pessoas ali à frente, tentando conversar, buscando atender, mas às vezes ainda a gente falha como seres humanos que somos. Então, hoje, em homenagem a José Xavier, a nossa sensibilização é: todos receberam, ao entrar, uma mensagem enumerada? Quem não recebeu, por favor, levante a mão que a gente entrega. Por favor, pessoal. Nessa mensagem existe um número escrito a caneta. Esse número está duplicado, quer dizer, tem uma outra pessoa que tem esse mesmo número. E nós vamos, neste momento, assim que todos tiverem a mensagem, encontrar essa pessoa, andar pelo salão, encontrar essa pessoa com essa mensagem, nos apresentarmos a ela, dizermos o nosso nome, se a gente sentir à vontade, dar um abraço, conversar algum pouquinho, e depois a gente vai dar um tempinho para isso, depois de alguns minutos, nós vamos juntos cantar o hino a José Xavier. E é isso que nós vamos fazer em homenagem e em comemoração ao aniversário deste Porto Seguro que nos acolhe, nos traz tanto alimento à nossa alma, em homenagem a Jesus, que com certeza nesses momentos em que nos confraternizamos, com certeza está aqui nos abraçando. Então, nesse abraço que receberemos e que daremos, mentalizem Jesus abraçando-nos, tirando dores, tirando qualquer dificuldade, qualquer tristeza, que elas fazem parte de nós. Mas, nesses momentos, vamos tentar alegrar-nos. Todos receberam a mensagem? Alguém sem? Aqui está sem, Sandra. O seu Bazan não recebeu. Aqui, Silvana, Ana. Aqui também não. Aqui também não. Mais duas aqui na frente e duas ali. Seu Bazan também.
Mais um minutinho, gente. Então, é esse intuito. E a gente pede assim, sempre que todos que estamos aqui, de alguma maneira, já somos os trabalhadores da casa, né? Sempre que ver alguém deslocado, a gente às vezes está por aqui e as atendentes estão ocupadas, cada um está lá correndo para a evangelização, ou para algum outro trabalho, ou na coordenação, ou na palestra, e a gente às vezes está com um olhar desatento. Se alguém sentir que viu alguém que está assim, no meio no canto, meio perdido, encaminha alguém, a atendente, pergunta, né, se a pessoa está precisando de alguma orientação. E assim a gente vai nos confraternizando, nos conhecendo, e ninguém fica sem ser atendido e acolhido. Sandra, aqui o Guerra. E aqui. Acho que todos já receberam? Mário, se tiver alguma musiquinha para a gente colocar nesse momento. Então, nesse momento, vamos ao encontro de alguém que esteja com a mensagem com o mesmo número, nos apresentemos, e se sentir à vontade, pode dar um abraço, tá bom? Vamos lá? Pessoal, vamos cantar um hino a José Xavier? Vamos cantar todos?